eu queria rapidamente falar sobre o sentido de fazer análise de conjuntura. Eu estou aqui com Carol na perpendicular comigo, e a gente sempre brinca com essa coisa de análise de conjuntura, que a situação é tão péssima que a gente fica prevendo sempre como é que ela pode piorar, né? Mas tem um sentido que eu acho que é importante, e aí, principalmente para quem está atuando coletivamente, ou que tem esse desejo de atuar coletivamente em movimento social, em partido político de esquerda, em sindicato, né, se constituindo como coletivo. Eu acho que é importante a gente resgatar isso. Uma coisa inicialmente que eu queria dizer é: quem faz uma análise coletiva, uma análise de conjuntura coletiva para mudar o mundo, quer dizer, se sente como um sujeito coletivo. Ser um sujeito coletivo capaz de fazer uma análise de conjuntura para construir sua estratégia de mudar o mundo pressupõe uma visão de mundo comum a esse sujeito, que é um pouco ter uma compreensão comum sobre o espírito do tempo. Isso que Betânia trouxe aqui é um pano de fundo do que eu vou desenvolver agora. Porque se a gente não tem uma visão comum sobre como é que o sistema capitalista, racista e patriarcal está se desenvolvendo, em que momento ele está da sua trajetória e como ele incide sobre nossas vidas no sentido geral, ou seja, em que momento está a estrutura de organização do mundo. Se a gente não tem isso definido em comum, pensar a conjuntura, quer dizer, pensar o momento, como ele se apresenta mais factual, fica impossível, né? Fica impossível, porque você parte de pressupostos diferentes. No caso aqui nós estamos partindo de pressupostos comuns, mas é muito importante entender isso. Analisar a conjuntura exige um sujeito coletivo, no caso de quem analisa para transformá-la, muito mais, que tem quem analise para mantê-la e para aprofundá-la, porque o outro também planeja, né? Mas nós estamos falando do ponto de vista de um pensamento e de uma atuação de esquerda, de que atua para transformar, é imprescindível ter um pano de fundo comum, quer dizer, uma visão de mundo comum. Essa visão de mundo é o que a gente chama de estrutura, mas não estrutura no sentido de colunas, não no sentido de uma coisa fixa que sustenta o mundo, mas no sentido de fotografia, no sentido de um retrato que você pode tirar do momento de estruturação em que o sistema se encontra. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente entender, que não é por ser estrutural e por ser tão ruim que o sistema é imutável. Porque o pressuposto da gente pensar a conjuntura como sujeito político que quer a transformação é a crença de que é possível transformar. Se a gente abandona essa crença, a gente ou para de fazer política de esquerda ou vira cínico, que é aquele que quem fica fazendo só tipo assim, né? Mas não acredita nisso. Um outro elemento que eu queria trazer antes de apresentar a análise de conjuntura é como é que se faz nos nossos movimentos ou coletivos para fazer uma análise de conjuntura coletivamente. Porque aqui nós estamos apresentando para vocês uma análise que a gente faz, que tem a ver com essa discussão no nosso coletivo. Mas é possível fazer. E é possível fazer coletivamente a partir de alguns passos, tomando quais fatos são mais relevantes, ou seja, quais fatos podem ser entendidos como acontecimentos que, por terem força, podem alterar os rumos da conjuntura em que nós nos encontramos. E quais forças políticas estão por trás desses fatos, desencadeando estes fatos? Como elas se articulam
para desencadear esses fatos que alteram o rumo da conjuntura. E como nós, o sujeito que analisa, no caso, o movimento feminista, ou parte dele, né? Como nós atuamos nesse campo, junto com outras forças políticas que não aceitam a conjuntura do jeito que está? Qual é o grau de articulação deste campo que quer transformar o mundo nesta conjuntura? Isso é importante para a gente ir um passo mais à frente e pensar qual é a correlação de força entre quem quer manter e quem quer transformar, sabendo que há nuances entre quem quer manter, não é tudo a mesma força, e há nuances entre quem quer transformar, também não é tudo a mesma força. E esse é um grande mérito do feminismo, querer transformar, mas da sua visão radical de como esse sistema se estrutura, querer transformar em todos os lugares, e não só no plano da política institucional, não só no plano da economia, mas também no cotidiano das nossas vidas, no plano das ruas, no plano da cama, quer dizer, querer transformar de uma forma muito radical. Pronto, eu queria dizer esse pressuposto para a gente ganhar confiança de que cada coletivo, cada movimento, em cada território que luta, pode fazer sua própria análise de conjuntura, tanto mundial, nacional, como o que nós estamos apresentando aqui, mas também do seu território municipal, estadual, porque isso é fundamental para ser movimento, para poder lutar.